"Vem", disse Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas reparando no vento, ficou com medo e, começando a se afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Mateus 14, 29 a 30. A noite caiu pesada sobre o mar da Galileia. O vento chicoteava as águas com fúria, e o barco dos discípulos era sacudido como uma folha no vendaval. A escuridão era tão espessa que os olhos mal podiam distinguir o horizonte. E foi ali, na quarta vigília da noite, quando o cansaço pesa mais que o medo, que o impossível aconteceu. Jesus vinha caminhando sobre as águas. Os discípulos pensaram ver um fantasma e gritaram, tomados de terror. Mas uma voz firme cortou o vento como uma espada. "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro, sempre impulsivo, sempre cheio de coragem e dúvidas ao mesmo tempo, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E Jesus apenas disse: "Vem." Com o coração acelerado, Pedro largou o conforto instável do barco e pisou no impossível. Um pé, depois o outro, e o milagre aconteceu. Ele caminhava sobre o mar. Mas então, algo mudou. O texto diz: reparando no vento, foi nesse momento que a fé se esfarelou. O que antes sustentava seus passos começou a ceder. A confiança se diluiu quando seus olhos deixaram Jesus e se fixaram nas circunstâncias. O vento ficou mais forte, as ondas mais altas. Ou talvez não. Talvez tudo já estivesse assim antes. A diferença é que agora Pedro olhava para o problema, e não mais para o Salvador. Ele afundou. Mas antes que as águas o tragassem, um clamor brotou de seu peito: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Quantas vezes somos como Pedro? Iniciamos algo com fé, olhando para Jesus, certos do seu chamado. Mas quando os ventos da vida sopram forte, quando os diagnósticos são ruins, as contas se acumulam, ou o coração é ferido, desviamos o olhar e afundamos. A crise não começa nas ondas, começa no foco. Enquanto os olhos estavam em Jesus, Pedro caminhava por cima de tudo aquilo que normalmente o destruiria. Mas bastou um instante de distração, uma escolha sutil de olhar para o que ameaça, em vez de olhar para quem salva, e o medo venceu. Essa passagem não é apenas sobre fé, é sobre onde está nossa atenção. Se olhamos para o autor e consumador da nossa fé, caminhamos até em meio ao caos. Se olhamos para os ventos, nos afogamos até na bênção. Hoje o Senhor ainda diz: "Vem." Ele te chama para andar sobre o que te assusta, para confiar que o impossível se torna caminho quando ele está à frente. Você pode até afundar de vez em quando, mas saiba que, se clamar, a mão dele nunca estará longe. Não duvide, não desvie o olhar. Jesus ainda caminha sobre as águas e ainda convida seus discípulos a fazerem o mesmo. Pois bem, se você foi de alguma forma tocado pela mensagem, peço que nos ajude curtindo o vídeo, se inscrevendo e compartilhando com seus amigos, para que eles também sejam tocados. Deus vos abençoe.